Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje falamos sobre a NASCAR com a prova de Las Vegas. Conhecemos a categoria Top Race. Temos uma matéria feita na Metal Moro, que constrói carros de competição no Brasil. Batemos um papo com o piloto Lucas Forest e seus projetos para 2011. E como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos falando de NASCAR. Na terceira prova do ano, Cal Edwards fica com a vitória, Tony Stewart terminou na segunda posição, seguido por Juan Pablo Montoya, Marcos Ambrosio foi quarto colocado e Ryan Newman na quinta posição. Sérgio Lago, mais uma vitória para Cal Edwards, para a equipe de Jack Roush, mas eu acho que escapou do Tony Stewart a vitória em Las Vegas. Tony Stewart logo na primeira bandeira amarela, os líderes pararam, ele vinha largou lá de trás, ficou na frente, ultrapassou o Jeff Gordon, que era o primeiro, e dominou a prova, basicamente dominou, mas acabou pagando uma penalidade por um erro nos pits. A mangueira ali passou por cima da mangueira do macaco e realmente, não vou dizer que foi uma injustiça, porque isso é o mundo das corridas, é isso que acontece. Mas Cal Edwards também mereceu vencer. Cal Edwards venceu as duas últimas provas do ano passado, foi segundo em Daytona e foi tirado pelo Kyle Busch na prova de Phoenix. Então mereceu a vitória, Cal Edwards. Merecida a vitória de Cal Edwards, mas o Tony Stewart tinha disparado o carro mais rápido. Ele não apenas ele foi penalizado, ele estava dominando a corrida, foi penalizado, mesmo assim, ajudado por uma tática de trocar dois pneus, voltou a estar na frente e quase ele consegue. Eu acho que se tivesse, sei lá, umas 10 voltas mais, ele poderia ainda brigar pela primeira posição. Foi uma vitória justa para o Cal Edwards, mas uma que deve ter doído durante vários anos. Vai doer essa vitória para o Tony Stewart. Doeu claramente, ele foi bem claro nisso durante a entrevista. Eu queria dar os destaques para Juan Pablo Montoya, que andou na frente o tempo todo, terminou na terceira posição, excelente resultado para o colombiano, mostrando que, quem sabe, este ano vai voltar ao Chase depois de ficar de fora no ano passado. E também para o Marcos Ambrosio. Normalmente a gente vê pilotos como o Marcos Ambrosio, assim, que a gente vê como de fora, assim, o Marcos Ambrosio, eles largam na frente e ficam para trás. Marcos Ambrosio andou o tempo todo, poucas vezes ele ficou fora dos 10 primeiros e no final acabou obtendo uma excelente colocação. Parabéns para o australiano. E parabéns para a equipe RPM de Richard Petty também, pela primeira vez em vários anos, um top 5, realmente faz da NASCAR o esporte que é a NASCAR. Vamos agora acompanhar a tabela como anda, depois de 3 provas já disputadas esse ano. Tony Stewart e Kurt Busch agora empatados pela primeira posição. Pablo Montoya é o terceiro colocado, Ryan Newman na quarta posição e Cal Edwards é o quinto colocado. Destaque para mim, Sérgio, tanto o Ryan Newman como o Tony Stewart da mesma equipe Chevrolet, com equipamento Chevrolet nas 5 primeiras posições. Eu esperava outros pilotos daquela força do mal nas primeiras 5 posições. Algumas observações sobre e que tem a ver com o novo sistema de classificação. Raramente vemos pilotos empatados. Depois, na realidade, o que vamos ver é que a troca de posições vai ser muito maior esse ano do que vimos no ano passado. Sei que no início da temporada sempre essas trocas são maiores, mas no passado o último colocado marcava, digamos, 34 pontos e o primeiro colocado máximo acho que era 195 pontos, se eu não me engano. 34 daí 6 vezes menos, digamos, seriam uns 15% mais ou menos dos pontos do outro. Agora é quase uns 50 avos. O primeiro colocado, que lideraram o maior número de voltas, marca 48 e o último 1. Ou seja, é quase 2% contra 13. Vamos colocar 4. Então, Kyle Busch, por exemplo, saiu da primeira posição e está fora dos 12. Então, isso é uma coisa incrível. Então, eu concordo com você, é impressionante que esses pilotos estejam na frente, Juan Pablo Montoya, mas a gente pode esperar muito mais troca-troca essa temporada. E é importante, é um ponto importante. Um resultado mal, como o do Jeff Gordon também. Caiu para 19º. Exatamente, um resultado mal, imagine lá perto dos playoffs. Eu acho muito interessante, eu acho que a NASCAR foi um gol de placa essa nova pontuação e dando muito mais vitória. Agora, a importância da vitória, porque, por exemplo, o Jeff Gordon, eu acho que ele mesmo lá atrás está garantido, porque já tem uma vitória no banco e isso vai pesar muito quando chegarmos perto dos playoffs. Eu acho que sim, mas nem tanto, porque podemos, ano passado, por exemplo, o Jamie McMurray tinha 3 vitórias, o Juan Pablo Montoya tinha uma, basta de Juan Pablo Montoya estar numa posição à frente de Jeff Gordon entre os 20 primeiros. Então não é garantido, mas certamente ajuda. Agora, eu acho que essa questão dos pontos, só agora, voltando aos pontos, a gente está começando a entender, e eu concordo, uma genialidade da NASCAR, justamente essa possibilidade de um troca-troca tão grande. No ano passado, jamais o Buschinho com aquela posição
mudaria de primeiro para fora dos 12, talvez caísse para 11º, mas não tanto quanto que ele caiu mesmo com o Jeff Gordon. Exatamente, a NASCAR esse ano vai ser, é uma novidade para todos, essa pontuação vai dar muito o que falar ainda. Agora chegou a vez do segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. O público vibrava bastante em cada parada nos boxes. Desde aquela época, o trabalho de equipe era fundamental para o sucesso de carros e corredores. Para vencer as 1000 milhas, era necessário ter um carro forte. E um carro não fica forte sozinho. Comando, nós comíamos a lima, passávamos uma noite inteira com a lima na mão, limando, segurando num torno, dentro de uma oficina, assando linguiça num arame de solda na fornalha para poder passar a noite e dar um pouco mais de... Hoje tem máquina que faz isso, você tem um comando, você bota um outro comando, ele copia. Então os motores realmente não eram bem... Chegava num ponto, ele tremia de arrebentar o parafuso que segurava no suporte. E nós tínhamos que nos adequar àquilo ali. Eu, por exemplo, na época eu era caminhoneiro, não tinha muito tempo, mas sempre a gente tirava uma maneira, se não era de dia, era de noite, e a gente ia ajudar, ia fazer e vamos lá. O trabalho das equipes era evidente também durante a corrida. Logo após o intervalo, um bate-papo com o piloto Lucas Foreste.